Saudas irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia que antecede a sexta-feira, que conhecemos como Sexta-feira Santa, quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário para nos salvar. Mas o que aconteceu depois que Jesus foi preso na quarta-feira e o que aconteceu no decorrer da quinta-feira até que chegasse na sexta-feira? Abramos o Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais os sacerdotes e os anciãos e os escribas. Isso aconteceu. Após Jesus ter sido preso, ele foi levado à liderança religiosa para que ele fosse julgado e sentenciado, porque eles já haviam conspirado a prender Jesus e tinham conseguido isso quando Judas Iscariotes aceitou uma quantia em dinheiro, 30 moedas de prata. Próximo versículo. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não achavam. A conspiração havia levado a isso. Estavam buscando alguma prova, alguma forma de levar Jesus a receber a pena de morte. Mas não conseguiam achar algum testemunho, alguma prova que incriminasse Jesus de fato. Versículo 56. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Conseguiram várias pessoas que mentiam, que inventavam, criavam, mas não se sustentavam. Eram testemunhas mentirosas e incoerentes. E assim não conseguiam achar alguma prova, alguma forma de incriminar Jesus e o levá-lo à morte. Versículo 57. E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos ele dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. Realmente Jesus falou algo a respeito disso, mas o testemunho desses homens não eram coerentes, não batiam, não traziam uma certeza, uma confirmação para que Jesus recebesse a pena de morte. Eram pessoas enganosas, mentirosas, falsas. Havia segundas intenções aí e não estavam conseguindo incriminar Jesus nem com testemunhas falsas. Versículo 60. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse: Eu sou. Vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É o que observamos aqui. Jesus se manteve quieto como um cordeiro que está sendo levado ao matadouro. Jesus silenciou-se, ficou quieto. Mas quando o sumo sacerdote perguntou se ele era o Cristo, ele disse, ele confirmou. Ele não mentiu, não se calou, mas ele confirmou. Ele disse, eu sou. E disse, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. No versículo 63, o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse, para que necessitamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. Assim, o sumo sacerdote levou as pessoas presentes a uma decisão: condenar Jesus à morte pelo que ele havia dito. Jesus não disse nada que o incriminasse, apenas disse que ele era o Cristo. Apenas isso. Mas eles já haviam decidido que queriam levar Jesus à morte de qualquer jeito. E assim, o sumo sacerdote conseguiu convencer os demais presentes para que condenassem Jesus à morte. No versículo 65,
alguns começaram a cuspir em Jesus e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe socos e a dizer: profetiza. E os servidores davam socos e gritavam mesmo: profetiza, quem te bateu? Eles cobriram Jesus com um pano, começaram a esmurrar-lhe, começaram a bater nele e começaram a zombar dizendo: profetiza, quem te bateu? Se tu és o Cristo, o profeta, profetiza, quem te bateu? Assim nós observamos que Jesus, quando ele chegou lá no Monte Calvário, ele já estava enfraquecido, estava machucado, ferido, porque apesar desses socos que ele levou, ainda bateram mais nele, deixaram ele bem machucado, até pela manhã. Zombaram dele, judiaram dele, maltrataram ele. Quando lhe colocaram o madeiro nas costas, ele já estava debilitado, machucado, ferido. E assim foi levado ao monte, mas ele não conseguiu carregar o madeiro, devido aos ferimentos, aos machucados, às feridas, espancamento que ele sofreu. Ele estava debilitado. E foi isso que aconteceu. Depois que ele foi preso, na quarta-feira à noite, na quinta-feira, na sexta-feira de manhã, ele passou por tudo isso. E com certeza, durante esse período, não lhe deram água para beber, não lhe deram alimentos, porque já haviam maltratado ele, judiado. Ele não estava com forças para se alimentar. E ali estavam fazendo essa maldade. A liderança religiosa já tinha essa intenção de matá-lo. E para que alimentá-lo? Se ele iria ser morto? Para que lhe dar algum conforto, lhe dar água, pão, comida? Era uma forma de judiar de Jesus. E foi isso que aconteceu com ele durante esse período. Assim, irmãos e irmãs, nos preparando para a Páscoa, o domingo da ressurreição, saibamos como foi, como foram essas horas, esses momentos em que Jesus esteve preso, sofrendo tudo por amor a nós, sofrendo em nosso lugar, porque não aceitaram que Jesus fosse o Filho de Deus, não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E hoje muita gente não aceita, ridiculariza a Jesus, ridiculariza a igreja terrena de Jesus, ridiculariza as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Infelizmente, até meios de comunicação hoje não dão espaço para Jesus. Hoje o que mais importa são propagandas comerciais e produtos dos mais diversos. Ovos de Páscoa, chocolate, panetone e por aí vai. Jesus vai sendo deixado de lado. Os coelhinhos são mais importantes do que Jesus. Os produtos são mais importantes do que Jesus. E é uma pena que o mundo, a humanidade tenha chegado a isso. Que Deus abençoe nesse momento que está precedendo a Sexta-feira Santa, o momento de martírio de Jesus na cruz do Calvário. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.